Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. 3 de agosto de 2020, segunda-feira. Farol de Ismael com vocês, dando início nessa chamada preleção, nesse passe à distância. Todos envolvidos, todos conectados, todos atentos. Publicado em várias revistas, vários jornais, a magnífica história de Isaac. Isaac era um violinista, um magnífico violinista. Em novembro de 1995, no maior teatro de Nova York, Isaac fez sua apresentação. Às 8 horas da noite, ele colocou os pés no palco. Começou a caminhar devagar, bem devagar, apoiado em seus aparelhos ortopédicos e em suas muletas. O público já estava acostumado a ver ele entrando desta forma, pois sabiam que o que tinha ocasionado isso tinha sido uma poliomielite que ele adquiriu em sua infância. Isaac chegou na sua cadeira, sentou, desabotoou os aparelhos ortopédicos das suas pernas, deixou as muletas de lado, retirou o seu famoso e belo violino da sua caixa, colocou em seus ombros, a outra mão a segurar, e com a mão direita segurou o arco, apontou para o regente da orquestra e pediu que ele desse o início. E assim começou a bela sinfonia que Isaac estava tocando em seu violino. O público admirado. Uma linda música, maravilhosa. De repente, um estalo. Uma das cordas do violino se rompeu. O público ficou em silêncio. O regente parou. Isaac fechou seus olhos, respirou fundo, com o arco apontou para o regente e pediu que ele continuasse do mesmo ponto que parou. Isaac voltou a tocar. Aquele violino agora com apenas 3 cordas, originalmente de 4, com apenas 3 cordas, Isaac colocou toda a sua mente e sua alma naquele violino. A música ficou espetacular. O público desacreditou o que Isaac estava fazendo. A sinfonia ficou perfeita, partitura por partitura, com apenas 3 cordas daquele violino. Ao término, o público se levantou e não parava mais de aplaudir. Aplausos incessantes. Até que o público, a pedido de Isaac, cessou os aplausos. Isaac levantou os olhos, começou a olhar para todo o público e com algumas palavras de enorme doçura, deu naquele momento uma lição de vida. Isaac disse: um músico deve produzir sonoridade com aquilo que lhe resta. Um músico deve produzir sonoridade com aquilo que lhe resta. Essas foram as palavras de Isaac.
todos somos músicos no concerto da vida. Mesmo com o coração dilacerado, as cordas dos sentimentos quebradas, é preciso continuar a executar as notas musicais. Podem ser notas simples, isoladas, mas que aos poucos formarão uma melodia. Embalados pela melodia da nossa própria dor. A melodia da nossa própria dor. Haveremos de encontrar forças para executar a bela sinfonia da vida. Mesmo que os dias estejam chuvosos, estejam escuros, nublados, mesmo que o amor esteja partido, mesmo que um ente querido tenha nos deixado. Continuemos tocando e descobrindo as notas de esperança nessa melodia, na melodia da vida, na sinfonia da vida, notas de esperança no sorriso de uma criança, nas mãos de um amigo, no abraço de um companheiro. Os dias que vivemos mundialmente, muitos estão com os corações partidos, cordas de sentimentos quebradas, mas a melodia, a sinfonia, o show da vida não pode parar. Temos que encontrar forças para continuar com essa orquestra. Companheiros, amigos, parentes podem estar com o coração dilacerado, com as cordas rompidas. Temos que auxiliá-los. Mas eu também estou com o coração dilacerado e as cordas rompidas. Não importa. Um ajudando o outro. Assim se forma uma orquestra. Assim se forma a orquestra da vida. Um instrumento dando força e potência ao outro. Muitas vezes nossos sentimentos estão dilacerados por crenças, por traumas, crenças do passado, crenças da infância, crenças da adolescência, que se originou em traumas, até mesmo traumas que trazemos de outras vidas, que muitos de nós, a grande maioria, não o sabe. As crenças na infância são extremamente perigosas, dependendo do tipo da crença. Um exemplo simples é a historinha do Papai Noel. Joãozinho encontrou uma pequena revista. Joãozinho era um menino humilde. O sonho dele era ter um videogame. Ele leu naquela revista A Lenda do Papai Noel. E na revista dizia o seguinte: a criança que for obediente aos pais, não responder, obedecer, for bem na escola, tirar notas boas, passar de ano, respeitar os professores, respeitar as pessoas, pode pedir o presente para o Papai Noel, que no dia 25 de dezembro ele traz. Joãozinho se comportou desta maneira. Carinhoso, respeitador, bom aluno. Jamais respondeu aos seus pais, a um professor. Passou de ano. Joãozinho aguardava o Natal ansioso, pois sabia que tinha correspondido àquela lenda do Papai Noel. Escreveu sua cartinha que queria o seu videogame. O Natal chegou. A família de Joãozinho, muito humilde, o videogame não veio. E o Joãozinho conhecia o Zezinho, seu vizinho. Zezinho, um menino peralta, respondia o pai, respondia a mãe, ia mal na escola. Repetiu de ano. E Zezinho ganhou um videogame de Natal.
Joãozinho analisou aquilo, tudo que ele fez de correto, mediante a lenda do Papai Noel, e o videogame não veio, até porque seus pais não tinham condições de lhe dar um videogame. E Zezinho, fazendo tudo ao contrário, ganhou um videogame e veio contar para Joãozinho do seu presente de Natal. A cabeça do Joãozinho deu várias voltas e ele não entendeu nada. Essa crença, essa pequena história, parece uma historinha que não faz mal a ninguém. Mas muitas crianças conhecem essa história na realidade. É uma crença negativa. Uma crença que pode gerar um trauma e será dissolvida quando adulto, quando entender e trabalhar essa situação. Outra das crenças negativas da nossa infância é aquela velha história do homem do saco vai passar. Se você não obedecer, sair na rua, o homem do saco vai passar e vai te levar. Isso fica na cabeça da criança, fica impregnado. Se você deitar na cama e não dormir cedo, se não for dormir a hora que eu estou te dizendo, a bruxa vai te pegar. Papai Noel sem condições, homem do saco, bruxa. Crenças negativas que geram um certo trauma. Na psicanálise de Carl Gustav Jung, ele relata isso como sombra. Sombras que ficam em nosso inconsciente depois que crescemos. É bem verdade que existem sombras positivas, aquilo que temos condições de fazer e não colocamos para fora. E muitas sombras negativas, de sistemas de crenças errôneos que foi absorvido durante a infância. Isso quando falamos da vida presente. Porém, existem as sombras das vidas passadas, traumas que estão no nosso campo emocional. E a grande maioria não se dá conta, salvo aqueles que estudam e acreditam na reencarnação. Um exemplo simples é aquela famosa feiticeira, a mulher do chá. Chazinho curativo, chá para grandes benefícios àqueles que sofriam de alguma determinada doença, alguma determinada moléstia. Inofensivos, que uma instituição considerava como bruxaria. Essa mulher era condenada, era morta, era queimada. Esse trauma a acompanha possivelmente no seu campo emocional. Um dos 7 corpos que nós temos em nossos corpos astrais. Hoje, uma pessoa dessa reencarnada pode ter medo, pavor de chegar perto de instituições como o Espiritismo, como a Umbanda, entre outras. Ela tem no seu campo emocional uma mensagem de medo em relação a essas coisas. Ou seja, no seu íntimo, a sombra de outras vidas. Mexi com isso numa vida passada e me mataram. Inconsciente ela recebe essa mensagem. A cura, óbvio, o estudo e o tratamento espiritual. Para isso ela precisa despertar a consciência, despertar a coragem. Muitas vezes o medo de começar a estudar a doutrina espírita ou qualquer outra nessa linha vem dessa sombra de vidas passadas, ou até mesmo da mediunidade. Os cobradores espirituais, os obsessores, fazem com que a pessoa sinta medo e não se aproxime desses estudos. Situações que precisam ser revistas, precisam ser analisadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas no devido lugar correto, onde ela possa ser instruída e receber o seu tratamento. Um tratamento espiritual
com passes magnéticos, com instrução, com escolas, com todo tipo de ajuda e suporte que a pessoa necessita. E quando existe um trauma, seja ele da infância, seja ele da vida passada, seja ele provocado por uma entidade, o que também ocorre, é provocado uma situação para depois ser gerado um trauma. Uma obsessão no seu campo mental em relação àquilo que aconteceu. Armadilha. Armadilhas mediúnicas. Mas seja um cobrador espiritual, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto. Se houver um grito de dor, há alguém desesperado por amor. Onde há um grito de dor, tem alguém esperando amor. Amor. As pessoas estão carentes de amor, seja ela encarnada ou desencarnada. Por mais que um desencarnado, um obsessor, esteja cheio de ódio, no fundo o que ele quer é amor. Pode estar, no primeiro momento, não aberto a esse sentimento, ainda não consegue sentir que as pessoas estão querendo lhe ajudar, mas depois de um tempo, ela consegue entender a ajuda que está recebendo daquele que ela cobra e, claro, esse cobrado que está indo procurar uma ajuda no lugar certo, um tratamento espiritual devido. Essa entidade, esse obsessor quer amor. Pessoas carentes querem amor. Crianças desesperadas, adolescentes, adultos. Aquele que reclama, aquele que faz silêncio, é um grito disfarçado. Está querendo amor. E o amor se dá quando conseguimos nos comunicar com o outro. A comunicação não é apenas falar. Comunicar-se vai muito além do que falar com o outro. Comunicar é conectar-se com o outro. E para se conectar com o outro, é necessário saber ouvir. Ouvir com atenção. Aí se dá a conexão. Como já dizia o psicanalista Jacques Lacan, temos certeza absoluta daquilo que estamos falando, mas não temos certeza daquilo que o outro está ouvindo. Por que não temos certeza daquilo que o outro está ouvindo? A grande maioria de nós não sabemos escutar. Quando estamos conversando com o outro, na medida em que o outro fala, o nosso pensamento não está conectado em suas palavras. Ou estamos pensando em outra coisa, no que fizemos um pouco antes, naquele período, ou o que vamos fazer um pouco mais tarde. A conexão gera a atitude de audição. Só conseguimos nos conectar com o outro, realmente nos comunicar com eficácia, se houver essa conexão, essa entrega, essa doação. Desta forma, é imprescindível aprendermos a amar. Amar é doar-se. Doar-se sem esperar nada em troca. Amar sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Amor é dar atenção, amor é respeito. Amor é educação. Muito se fala hoje em dia em vários ramos da nossa vida, principalmente no ramo dos negócios, técnica disso, técnica daquilo, curso para isso, curso para aquilo. E o grande segredo dos bons negócios é você olhar para o outro como se estivesse olhando para um espelho e não olhar para o outro como se estivesse olhando para um cifrão. Ser educado, amar, respeitar. Essa é a verdadeira técnica de qualquer negócio da vida.
seja ele um negócio do lar, na empresa, com os amigos, na igreja, no centro espírita, em qualquer conversa, é amar, respeitar, ser educado. Amemos uns aos outros. A grande conexão da vida tem que continuar. Nosso trabalho está em fazer com que essa sinfonia, essa melodia, por mais que nossos corações estejam dilacerados, por mais que as cordas estejam rompidas, a música, a sinfonia jamais pode parar. Como diria Beethoven, o silêncio só pode ser rompido se for para melhor. E para melhor, a sinfonia da vida sempre será a nossa esfera musical, a esfera do amor. Vibremos muita paz, vibremos muito amor, muito respeito, educação para com o outro. Vibremos saúde, vibremos harmonia. Muita saúde, muita ajuda espiritual, física, material, a Giacomo Marchesi. Giacomo Marchesi é da cidade de Lucca, na Itália. Vibrações de muita ajuda a Giacomo. Vibremos por todos que estão em tratamento médico de saúde, por todos que estão internados, pelas pessoas que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão nas ruas. Vibremos por todos eles. Vibremos por todos aqueles que estão bem, que continuem cada vez melhores, que trabalham nessas instituições, que fazem da sua vida uma ajuda interminável, 24 horas. Vibremos muita paz, envolvidos nesse brilhante azul da nossa Mãe Maria Santíssima. O seu manto desce sobre nós a nos proteger. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Afie seu instrumento, o som, a música, a sinfonia tem que continuar. Mentalize o seu mentor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz.